A gente está iniciando hoje mais uma das atividades promovidas pelo nosso eixo de pesquisa, Filosofias da Diferença, Tecnocultura e Educação. Este é um eixo de pesquisa coordenado pelo professor Silvio Gadelha. É também um eixo ligado à linha de pesquisa Filosofia e Sociologia, do programa de pós-graduação em Educação. Ok? Então, hoje nós estamos contando com a presença do professor Felipe Ribeiro, a quem, desde já, nós agradecemos pela presteza e pela generosidade em compartilhar aqui conosco um pouco de suas reflexões, um pouco de suas pesquisas. E hoje a gente vai ter uma intervenção, uma fala do professor Felipe Ribeiro, que tem por título Neoliberalismo como Máquina de Guerra, ou sobre a crise da biopolítica, Lazarato contra Foucault. Então, antes da gente passar para uma breve apresentação do professor Felipe Ribeiro, queria colocar também para vocês que nós nos encontramos todas as quintas-feiras, às 2h30 da tarde, com previsão de término para 5 da tarde. E na próxima quinta-feira nós teremos um encontro sobre Gilbert Simondon, encontro esse que é coordenado pelo professor Elano. Na quinta seguinte, nós temos um grupo de estudos sobre o curso ministrado por Foucault no Colégio de França em 1982, intitulado A Hermenêutica do Sujeito. Esses encontros, pessoal, a gente tem disponibilizado via de regra. Né? A gente tem 2 encontros, um para discutir Gilbert Simondon, outro para discutir Michel Foucault, especificamente esse curso, a Hermenêutica do Sujeito, e nós reservamos 2 outras quintas-feiras para convidar professores e pesquisadores que se sintonizam com a nossa proposta de pesquisa e que trazem intervenções, temas, propostas que transversalizam aquilo que a gente vem trabalhando, vem produzindo no nosso eixo de pesquisa. Os encontros a gente costuma deixá-los abertos. Nós temos também o canal do YouTube. As pessoas que estão interessadas, eu peço para que entrem em contato com o Alex, certo? Que está aqui nesse chat, para que possa eventualmente adicionar o número de contato e ingressar no nosso grupo do WhatsApp, né? O grupo do nosso eixo que a gente mantém já há um certo tempo. Bom, pessoal, então, feito essa apresentação inicial, eu pediria, por gentileza, a quem está com o microfone ligado, que pudesse desligar, porque está havendo uma pequena ressonância. Acredito que o Wilson Mendes, se puder desligar, eu agradeço, Wilson. Bom, pessoal, então, como de praxe, a gente faz uma breve apresentação do nosso convidado de hoje. Então, o professor Felipe Ribeiro é graduado em Psicologia pela Universidade da Amazônia, mestre em Psicologia Clínica e Social pela Universidade Federal do Pará, com realização de programa de cooperação acadêmica no Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com realização de programa de doutorado sanduíche no exterior na Universidade de Toulouse, na França. É também pós-doutor em Filosofia Contemporânea pela Universidade Paris 8. Atualmente, o professor Felipe Ribeiro é professor adjunto da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Pará. Detém expertise técnica nos campos da filosofia continental contemporânea, da psicanálise, da história epistemológica e social das psicologias modernas. E, atualmente, concentra suas pesquisas nas relações históricas entre marxismo e psicanálise, com ênfase na obra de Ernest Laclau. Então, eu queria, mais uma vez, reiterar os meus agradecimentos ao Felipe Ribeiro, que é uma pessoa, né, um amigo querido, uma pessoa com quem nós mantemos diálogos constantes, bastante profícuos. Felipe, é uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso eixo de pesquisa. É uma pessoa com quem nós dialogamos também frequentemente. E antes da gente passar a palavra para ti, Felipe, a gente tem por hábito ler o resumo, né, fazer uma apresentação geral do resumo que você indicou para a gente como sendo a apresentação do teu trabalho.
certo? O objetivo da nossa fala será passar em revista a crítica que vem sendo sistematicamente elaborada por Lazzarato à concepção positiva de poder de Foucault, cuja síntese está no conceito de biopolítica. Isto tomando como marco balizador o neoliberalismo, modelo econômico, político, social e subjetivo de governamentalidade central às análises de ambos os autores. Cotejaremos os diagnósticos feitos por cada um deles, respectivamente, a propósito daquele. Nosso método de investigação consiste na interpretação dos textos originais dos autores. O pensamento de Lazzarato acolhe apenas parcialmente a chave de leitura proposta por Foucault acerca do que este chamou, de modo demasiadamente amplo e pouco atento às factualidades históricas, atinentes à financiarização, às relações coloniais centro-periferia, às guerras totais, às crises e revoluções ininterruptas, de arte liberal de governar. As ideias de ação sobre ação, de um governo sobre os comportamentos, cujas técnicas de poder consistiriam em incluir, incitar e produzir, seriam úteis à compreensão apenas de uma das duas faces da governamentalidade neoliberal, ocultando a outra, a da máquina de guerra que estaria constantemente explorando pelo trabalho, ocultando e matando, como um duplo obscuro não menos operante. O conceito Foucaultiano de biopolítica teria prestado uma espécie de desserviço ao que Lazzarato chama de teorias críticas contemporâneas. Teria induzido estas a um diagnóstico inverossímil, ingênuo e estéril sobre o efetivo modus operandi do poder nas sociedades ocidentais, liberais e neoliberais contemporâneas. Isto porquanto tenha feito tábula rasa de categorias imprescindíveis, como classes sociais, fascismo, guerra, revolução e, fundamentalmente, financiarização e capital. Bom, essa é uma prévia do que nós teremos mais adiante. Então, ratifico meus agradecimentos ao professor Felipe Ribeiro e nós passamos agora a palavra a ele. Obrigado, Pablo, pela apresentação aí generosa. Eu queria saudar a todos vocês, dar uma boa tarde aí, primeiramente ao meu amigo Pablo Severiano Benevides, ao professor Silvio Gadelha também, e às 54 pessoas que estão me vendo, acho, e me ouvindo aqui. Tá tudo funcionando bem, gente? Tá a minha imagem e o meu som, porque aqui está dando uma instabilidade de internet. Então, se acontecer um corte, vocês vão escrevendo aí no site ou me falando, aí no chat. Até agora está tudo bom? Por enquanto está tudo ok com a tua fala. A gente escuta perfeitamente. Então tá. Professor Felipe, só queria Diga. tomar a palavra rapidamente para falar da minha alegria e da honra de tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigado pela sua generosa intervenção aqui junto com a gente. E eu estava ávido de conhecê-lo, professor Silvio, de lhe ver e ter essa oportunidade hoje, finalmente está sendo um privilégio para mim também. Obrigado, que bom te ouvir aqui também. Bom, gente, questões operacionais, tanto quanto eu possa vê-los, tanto melhor será a minha apresentação e mais estimulada, né? Nesses tempos, eu não canso de dizer, de ensino remoto, de virtualidades, a gente tem que discutir sobre isso. O Pablo intervém, diferentemente de mim, com frequência na internet, nas redes sociais e tenta puxar a gente para falar sobre isso. Então, se eu puder vê-los, eu vou ficar melhor aqui para apresentar. Desculpa. Tá. E, bom, tá dando problemas na internet aqui na minha tela. Tá funcionando mesmo?
desculpa eu perguntar de novo. Tá funcionando? A gente está te vendo bem perfeito. direitinho, Felipe. Te ouvindo também sem interrupções. Beleza, gente. Então tá. Então Felipe, foi se muito... por Fala. acaso, com licença, se por acaso você sentir algum problema, basta que você tente se reconectar novamente, tá? Tá bom No então. mesmo link que te foi passado. Uhum. Se porventura vier acontecer algum imprevisto, você tenta se reconectar novamente. Tá ótimo, professor. Obrigado. Não sei se acontece com vocês, mas quando vai aparecendo na minha tela problemas com conexão, você foi desconectado, aí eu começo a já me sentir perturbado, mas é normal. Então, foi muito engraçado o modo como o, o contato do Pablo se estabeleceu comigo. No primeiro momento, eu iria falar sobre o Foucault que me é mais conhecido, que eu no qual eu mergulhei durante pelo menos 4 anos no meu doutorado, a saber, o último, aquele Foucault que faz aquela trip greco-romana, como ele mesmo fala, né, no curso do Collège de France de 81. Esse Foucault do, do, do início dos anos 80, se vocês quiserem, desde de 79, do governo dos vivos, esse Foucault que faz a trip greco-romana, que vai para a antiguidade, e o qual vocês, pelo que eu entendi, estão estudando, né? Vocês estão nesse grupo aqui das filosofias da diferença e tecnocultura, estão tratando dele e acompanhando um pouco curso a curso. Foi isso que eu entendi. Eu escrevi já aproveitando o ensejo para ir me apresentando um pouquinho para vocês. Eu fiz a minha tese de doutorado intitulada Uma genealogia da genealogia Foucaultiana a partir de Platão, enquadrando sistematicamente os meus estudos ali nesse último Foucault, notadamente a partir da hermenêutica do sujeito até o final, utilizando os cursos, as entrevistas, aquele Foucault de última hora que não teve tempo para dar desdobramento, para tratar como ele gostaria esse último e fascinante e surpreendente eixo de pesquisa que ele tomou, né, na direção da antiguidade. Então eu ia me inserir. O Pablo tinha assim me dado a honra assim de me convidar. Ele tinha pensado em mim para falar com vocês nesse tema. E aí, bom, eu acho que tá tudo certo aqui. E aí eu respondo para o Pablo. E aí eu respondo para o Pablo. Pablo, eu acabei e na minha cabeça de quem acompanhava à distância vocês, esse grupo do Pablo, na minha cabeça vocês estudavam e vocês eram muito assim, especialmente interessados pelo Foucault do liberalismo, pelo Foucault do segurança, território e população, o nascimento da biopolítica, da história do primeiro volume, da história da sexualidade. Esse Foucault que fala sobre a governamentalidade, sobre a biopolítica e as suas relações com o neoliberalismo. Eu tinha essa ideia na minha cabeça, de que o grupo de vocês ia muito por aí. E eu respondi para o Pablo assim: Pablo, eu acabei de escrever um artigo intitulado Neoliberalismo como Máquina de Guerra, ou sobre a crise da biopolítica, Lazarato contra Foucault. O que vocês acham? Se você quiser, a gente fala sobre isso. Aí o Pablo respondeu para mim dizendo: puxa, eu acho que isso é um tema assim de grande interesse do grupo também. Deixa eu ver aqui com o professor Silvio, vamos ver o que dá. Aí parece que deu caldo, deu certo. Parece que tem o interesse de vocês, não sei se maior, mas tão grande quanto, né? Então, eu quero dizer a vocês que, como deu a ver já a minha trajetória narrada aí pelo o Pablo,
eu sou um pouco, a minha trajetória é um pouco anti-especialista, assim, é um pouco camaleônica, é um pouco caótica até, se vocês quiserem. Eu sou um psicólogo formado em psicologia, que tomou a via psicanalítica no fim do curso de psicologia e me tornei, como o Pablo escreveu aí recentemente no perfil do Facebook dele, um Foucaultiano, entre aspas, por assim dizer, dentro da psicologia. Eu me tornei um Foucaultiano, que é praticamente quase uma corporação, uma escola da psicologia, se é que isso faz sentido, para ser sincero com vocês, se é que isso pode ser mesmo visto como uma abordagem assim psicológica e não uma postura crítica de historiador em relação à psicologia. Eu comecei pela psicanálise, enveredei pelos estudos da obra do Foucault e de todos os problemas que essa obra envolve, né? E eu acabei apaixonado pelo Foucault, pelo último Foucault, no âmbito do qual eu fiz a minha tese de doutorado, né? E agora, muito recentemente, como o Pablo terminou apresentando, da minha, digamos, biografia acadêmica, eu fiz um tournant, assim, para as relações entre marxismo e psicanálise. Essa espessa tradição intelectual, poderosa, multiforme, do marxismo e a psicanálise. E, através dos estudos de Marx, da obra de Marx, que eu estou a duras penas fazendo hoje, e, enfim, um pouco do marxismo contemporâneo, eu comecei a ver o quê, pessoal? Eu comecei a encontrar e aqui, atenção, é a primeira observação talvez relevante, já entrando no tema, e saindo da minha apresentação inicial. Eu comecei a encontrar no campo marxiano, eu vou dizer assim, ressonância ou um pouco de resposta, talvez, a algumas inquietações ou questionamentos que eu fazia já desde há muito, como diz o Bolsonaro, desde há muito, né? Desde sempre, que eu já vinha fazendo, desde há muito, em relação à concepção de poder do Foucault, né? E dentro assim desse campo marxiano ou marxista de estudos, eu me encontrei um autor pós-Foucaultiano, no sentido de que está em diálogo constante com Foucault, e cuja argumentação, cujo diagnóstico do nosso tempo, do capitalismo contemporâneo, rende assim uma homenagem, retorna simplesmente ao pensamento marxiano, às categorias conceituais de economia política, por exemplo, de Marx, né? Esse autor é o Lazarato. É assim que eu encontrei o Lazarato. Eu quero dizer a vocês que eu não sou, qualquer que sejam as consequências disso que eu vou falar, isso realmente pode vir a ser problemático, mas eu não sou um especialista, viu? Eu não sou um especialista, tá? Em Lazarato. Eu sou nesse autor italiano, né? Que fez a sua carreira e a sua trajetória intelectual e acadêmica em Paris, na França, né? O Maurício Lazarato, que já veio várias vezes no Brasil falar, né? Na Unicinos, acho que na PUC Rio, no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, onde estou agora desde ontem. Então, eu não tenho a dar a vocês uma apreciação assim sistemática e eu não sou a melhor pessoa para descrever minuciosamente o pensamento do Lazarato na sua totalidade.
eu sou apenas alguém que recentemente mergulhou nesse autor e aí descobriu uma, uma herança Foucaultiana que, ao mesmo tempo, se contrapõe às categorias Foucaultianas, né? É incrível como Lazzarato herda as categorias Foucaultianas criticando-as. A gente vai, a gente vai vendo ele ele fazer as críticas ao que ele chama de concepção positiva de poder, por exemplo, ao período, à hegemonia da biopolítica, ele vai vendo, a gente vai acompanhando ele tecendo esse encadeamento crítico, e quando a gente vê, todo o vocabulário dele já é inundado de governamentalidade, de subjetivação neoliberal e assim por diante. Tá? Então, muito bem, eu começo contando um pouco da minha história acadêmica, ao mesmo tempo explicando para vocês como é que eu cheguei nesse artigo, um pouco como eu escrevi ele. Não vou demorar muito, eu não, como é um artigo que está escrito e que eu disponibilizo a vocês, assim, para a gente discutir com prazer, com liberdade, com abertura. Eu não preparei nada escrito, senão o próprio artigo. Então eu estou improvisando aqui para vocês e aqui e ali vou comentar ele, tá? Bom, e última observação introdutória: alguém tendo uma questão assim, querendo intervir, mesmo durante a minha fala, eu não me oponho a isso. Pode falar e a gente vai conversando, ok? Certo. Felipe, Fala. uma pequena observação, até para que isso possa ser útil para você se situar no tempo e Uhum. com relação à tua exposição. A gente costuma dar um tempo generoso para os nossos convidados, né? Então, você pode falar 50 minutos, 1 hora e 15, 1 hora e meia, não tem problema. Só que a gente costuma, a partir de 16h20, mais ou menos, 16h25, dar a parada para que a gente possa entabular uma conversação contigo, né? Uma boa conversa. Claro que esse seria um momento, digamos assim, mais privilegiado, porque às vezes as perguntas, por mais que sejam oportunas e pertinentes, elas às vezes podem atrapalhar a concatenação dos argumentos do palestrante. Se você não tem problema com isso, então tudo bem, a gente já pode antecipadamente abrir espaço para as eventuais dúvidas ou esclarecimentos ou intervenções. Tá bom? É só para você se situar aí. Perfeito, professor Silvio. Eu vou seguir, então, o enquadre já de vocês. Eu vou falar bem menos que isso e vou dar primazia à discussão final, que é o momento mais rico assim nosso. E eu vou falar de maneira bem livre com vocês, gente, e informal. Seguinte, vamos falar, tipo, a verdade, assim, a nossa geração intelectual, pós-estruturalista, como se costuma dizer, não sem muitas objeções e polêmicas nisso, mas a nossa geração intelectual, cujo um dos principais expoentes é o pensamento do Foucault, aprendeu a pensar, a nossa geração intelectual, aqui no Brasil, aprendeu a pensar, aprendeu a pensar mais ou menos assim: o poder se engendra entre nós a partir de dispositivos. Ele vem de baixo e passa a circular em toda a parte. Eu estou tentando falar um pouco como Foucault escreveu, né? Vocês já estão reconhecendo esse vocabulário. Ele circula entre nós na medida em que não vem de cima para baixo, ou seja, de um grupo específico, de uma elite, de um grupo poderoso, ou seja, de uma classe, né, social,
outrora a classe burguesa, que impunha forçosamente ou subjetivamente, a saber, ideologicamente, a sua visão do mundo, o seu sistema, as suas estruturas, e com isso reproduziriam as formas, dariam continuidade às formas de reprodução da vida material, né, da vida material de existência. Então, a gente aprendeu a pensar diferentemente dessa forma, né? A gente aprendeu a pensar a partir de um determinado momento que antes de haver esse grupo, essa elite, essa classe social que imporia a totalidade da sua visão de mundo à sociedade e da estrutura material mesma dessa sociedade, antes disso, existiriam dispositivos que viriam de baixo para cima e que passariam a circular entre todos nós e cujo domínio, cuja autoria seria anônima. Esse poder não pertenceria a ninguém. Seriam os dispositivos, como eu comecei dizendo, né? Seria um poder biopolítico. Para a gente cortar aqui, já fazer o atalho, eu estou falando coisas que vocês sabem, eu imagino, certamente vocês sabem. Um poder, a biopolítica, como eu já escrevo no início do artigo, na verdade é o Lazzarato que faz o diagnóstico, sintetiza esse conceito, sintetiza toda essa concepção de poder, primeiramente imparcial, anônima, que está em toda parte, e assim por diante. E desse poder, em segundo lugar, pessoal, que ao invés de matar, faz viver. O poder que graçaria entre nós, a modalidade, ou a técnica, ou a tecnologia, essas palavras que o Foucault adorava usar, a tecnologia de poder que faz mais sentido a gente pensar como sendo o paradigma de poder vigente entre nós, seria um poder que, ao invés de excluir, inclui. Ao invés de matar, faz viver. Ao invés de anular, incita. E etc. Então, é isso, e precisamente isso, o que eu e o Lazzarato aqui estamos chamando de concepção positiva de poder. Né? A concepção positiva de poder é esse poder, repito então, que, primeiro, está em toda parte e não pertence a ninguém, e segundo, faz viver e não morrer. Ao invés de morrer, ele faz viver e deixa morrer. Né? Como na famosa passagem lá, a frase do Foucault. Deixa eu ver aqui. E por quê, né? Então, o Foucault escreve lá no volume 1 da História da Sexualidade, aquelas coisas que a gente conhece. Ele escreve assim: o confisco, o prélèvement, né, o poder de matar que detinha o soberano em termos absolutos, tendeu a não ser mais a forma maior do poder, mas somente uma peça entre outras, que o poder que tem a função de incitação, reforçamento, controle, vigilância, majoração e organização das forças que lhes são submetidas. Um poder destinado a produzir forças, fazê-las crescer e ordená-las, mais do que barrá-las, dobrá-las ou destruí-las. A partir de então, o direito de morte tenderá a se deslocar, ou pelo menos se apoiar nas exigências de um poder que gere a vida e a se ordenar em função de suas exigências. Aqui
o Foucault, no capítulo 5, chamado Direito de Morte e Poder sobre a Vida, né, da história da sexualidade, que vocês todos assim conhecem. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tá. Aí ele... Então, então, Foucault oferece para a gente uma maneira de pensar que graça hoje e que colonizou as mais diversas formas de teoria crítica contemporânea. Pensar um poder, em primeiro lugar, que é anônimo, que não vem de cima para baixo, mas vem de todos os lados. Não, não precisa não. Meio que, tchau. E que vem de todos os lados e que, portanto, é estranho à ideia de classe, que é portador de uma espécie de autonomia, passível de ser operado por quem quer que seja, sem relação com interesses específicos. E um poder, em segundo lugar, que gere a vida, que ao invés de matar, incita e faz viver. Vamos pegar assim o que está acontecendo no Brasil agora. A gente viu renascer com toda a força na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, o fascismo. Os líderes fascistas que chegaram ao poder no Estado, nos estados nacionais, nas democracias, ou nos regimes híbridos, quando a gente olha para o Oriente Médio, os líderes fascistas negam, desencadeiam, desencadeiam, fomentam movimentos de massa que se contrapõem à biopolítica. A gente tem o presidente Bolsonaro gerando toda essa corrente de opinião pública em torno da negação de um dispositivo que as análises Foucaultianas chamariam claramente de biopolíticos, a vacinação das populações, da população brasileira, né? Então a gente tem visto o quê, por exemplo? A gente tem visto um soberano, de novo a figura do soberano, luta, abrindo fogo, fazendo uma guerra aberta contra a sociedade biopolítica, que supostamente seria a nossa. E nós, deixa eu falar assim de forma bem problemática e não refletida. E nós, eu não sei, acredito que não vou errar dizendo isso, nós, a esquerda, nós, o pensamento crítico do país, de alguma forma, estamos lutando pela sociedade biopolítica, a favor da vacina, né? Nós temos que afirmar a vacina todos os dias. E a Rede Globo faz a mesma coisa que a gente, né? Nesse ponto, nós estamos junto com a Rede Globo, né? Ou não? Então o que é isso? Eu não estou aventando nenhuma hipótese de pesquisa aqui. Eu só estou dizendo que essa situação esquisita que a gente está vivendo que me levou, em grande medida, essa situação que já está acontecendo desde 2016, 2017, pelo menos no Brasil, me levou a consultar novamente o pensamento crítico, assim, a teoria crítica, se a gente puder chamar ela assim de forma bem aberta e geral, continental, da filosofia, política, etc. O que foi construído, o que foi feito. Então, como nós, o pensamento crítico aqui no Brasil, estamos
reivindicando o direito à vacina, o direito à seguridade social, né? A previdência social, por exemplo, e uma série de coisas assim que no diagnóstico Foucaultiano foram 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 processos, foram dispositivos implementados desde o final do século XVIII, desde metade de meados do século XVIII. Foi um longo processo que na modernidade teria vindo a dar a gerar essa substituição aí que o Foucault identificou como sendo a substituição do paradigma do soberano para o paradigma da disciplina e logo depois do biopoder. Então, as pessoas são governadas assim, como eu acabei de ler para vocês aqui, né? As pessoas, na cabeça do Foucault, ou segundo o diagnóstico do Foucault, são governadas não mais sendo mortas, não mais sendo eliminadas, elas são governadas sendo incluídas, né? Vamos fazer um sistema de welfare state aqui, de serviço, de seguridade social, vamos fazer preventivamente os processos de vacinação das populações. Lembrem do texto do Foucault, o nascimento da medicina social, tudo isso, né? Vamos fazer, e com isso, nós temos uma sociedade normalizada e docilizada. Como é que nós estamos no Brasil? Se nós vivemos um paradigma biopolítico, uma sociedade biopolítica, como é que nós estamos pedindo por ela? Nunca aconteceu, né? Parece que nunca aconteceu. Parece que na nossa, na nossa posição, no nosso situamento aqui, na periferia da periferia, do centro do capitalismo mundial, ou das relações geopolíticas capitalistas mundiais, parece que esses processos diagnosticados por Foucault como tendo sido implementados na Europa, assim, em termos gerais, nunca se consolidaram aqui, nunca se efetivaram aqui. Não é nenhuma novidade isso que eu estou dizendo também. Tem professores, pesquisadores das ciências sociais brasileiras que desde os anos 70, inspirados assim no Foucault, já falavam do caráter resistente à biopolítica que seriam as favelas brasileiras, por exemplo, né? Parece que eles estão falando da mesma coisa. E a gente nunca teve essa implementação desses processos, desse modo de governar. E o Lazzarato vem, nos últimos 15 anos, pelo menos, produzindo livros, pesquisas assim de fôlego, desde as transformações do capitalismo de 2004 até o seu último livro, agora mais recente, que se chama, que foi traduzido para o português como Fascismo ou Revolução, o Neoliberalismo em Chave Estratégica, né? Foi traduzido com esse título, mas o título original é outro. Mas desde 2004 a 2019, o professor Maurício Lazzarato vem produzindo uma série de pesquisas no sentido, grosso modo, de mostrar como o paradigma que nos governa, o paradigma biopolítico, se vocês quiserem, que nos governa, é um paradigma ambivalente, ou melhor, ele tem uma dupla face. É um paradigma que, por um lado, de certo modo, restringido a certas fronteiras nacionais no primeiro mundo, né, no centro do capitalismo, por um lado,
é um paradigma que faz viver, que inclui, incita, um paradigma biopolítico, tal como descrito por Foucault, e, por outro lado, nós sempre fomos governados e nunca deixamos de ser governados pelo paradigma da guerra permanente. E aqui entra a categoria que está nas palavras-chave, entre as palavras-chave do meu artigo. A palavra guerra, que é um conceito, é uma noção importante para o Lazzarato. Dizer que essa história de inclusão, normalização, né, não é bem assim. O capital, nos últimos 2 séculos, a gente estabelecer um ponto temporal assim mais ou menos arbitrário, o capital, para se reproduzir, sempre teve de anular, destruir, matar, aniquilar, abafar o quê? As revoluções, os levantes, as contraposições, as insubordinações, as demandas, né? e, e, e etc. Então, a gente tem duas faces é, do, 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 duas faces da governamentalidade, o quê? Uma governamentalidade liberal, que é a governamentalidade que é o objeto de, de análise central, tanto do Foucault quanto deste autor que eu estou comentando aqui para vocês e que eu mesmo estou descobrindo, o Lazzarato. A governamentalidade liberal é diagnosticada de um modo por Foucault e de um outro modo consistentemente diferente pelo Lazzarato, que denuncia no primeiro, que critica em Foucault o fato de que este teria feito análises restritas geograficamente no centro do capitalismo, ou seja, na Europa, e análises essa da produção da vida, de incitar, de incluir, não fariam sentido senão além de, um, de geograficamente limitadas, elas teriam sido temporalmente limitadas também. Elas teriam ocorrido num período de tempo muito específico, muito curto também, e que talvez a regra da técnica, da tecnologia que nos governa, fosse sobremaneira a violência, a anulação, a guerra. É o que se chama muito comumente hoje de necropolítica, de política da morte, etc. Né? É por isso que no meu artigo, que eu convido vocês a ler, cuja leitura eu convido vocês a fazer, eu dividi ele em 2 grandes partes. Né? Deixar morrer, a primeira parte que eu faço a exposição sobre Foucault, e depois o fazer morrer, que eu faço a exposição sobre o Lazzarato. Então, já, já que entrando nessa parte do Lazzarato, eu vou fazer assim, eu vou destacar alguns aspectos gerais assim do seu pensamento, sempre em interação com o pensamento do Foucault. De uma ponta a outra da produção intelectual do Lazzarato, dos últimos 15 anos, o nome do Foucault, juntamente às suas noções de biopolítica e de liberalismo barra neoliberalismo, tem aparecido e reaparecido fielmente, assim como um bordão. Desde revoluções do capitalismo de 2004 até fascismo e revolução de 2019, o papel desta presença é quase sempre negativo, o de estimular a crítica, figurar como um modelo quase perfeito daquilo que convém recusar. Quase, eu digo quase, na medida em que, nesta recusa, certos conceitos, como eu já disse para vocês, e terminologias sejam preservadas e incorporadas. Por exemplo,
Os conceitos de vida e de vivo nas sociedades de controle é o título, isso é o título de um capítulo da obra Revoluções do Capitalismo. Outro exemplo, o título de 3 capítulos do livro conseguinte, que se chama O Governo das Desigualdades, se chamam Alguns Apontamentos sobre os Limites das Análises Foucaultianas do Neoliberalismo. Subcapítulos da obra de 2011 já, chamada A Fábrica do Homem Endividado, se chamam Foucault e o Nascimento do Liberalismo, e um outro subcapítulo é A Reconfiguração do Poder Soberano, Disciplinar e Biopolítico pela Dívida. Capítulos de Guerras e Capital, de 2016, se chamam Biopolíticas da Guerra Civil Permanente, Os Limites do Liberalismo de Foucault, e já no livro grande, né, de 2019, ele tem um capítulo chamado Biopolítica e Capital. De que vida estamos falando? Isso é só para dar um índice de vocês do quão presente as categorias do Foucault na construção das próprias ideias do Lazzarato. Então, assim, sem pretender aqui abarcar sistematicamente o encadeamento argumentativo de cada uma dessas obras, claro, eu vou me restringir a comentar de modo pontual com vocês alguns aspectos do seu pensamento, tá? O primeiro aspecto que eu percebi, gente, é um certo ecletismo metodológico. É incrível como o marxismo, como as categorias marxianas, ou seja, da obra mesma de Marx, e as categorias Foucaultianas se entrecruzam nas análises do Lazzarato, e ele não tem problema nenhum com isso. É notável um certo tensionamento, assim, ou oscilação entre perspectiva marxista e Foucaultiana para uma interpretação das relações de poder e das dominações sociais, né? Segundo Lazzarato, Foucault fez um diagnóstico em parte, condizente com certo aspecto da dinâmica das sociedades capitalistas liberais ocidentais. Qual é esse lado condizente? É uma concepção que expressa o poder não mais em termos binários, nos termos binários do dualismo dialético, né? Que nos reenviaria à teoria de Marx, ao materialismo histórico, né? Não mais em termos binários de que o ser social seria um ser em contradição, em contradição imanente entre duplos, entre capital e trabalho, ou entre burguesia e proletariado, e categorias binárias assim da dialética, que vem da dialética, né? Não é mais assim que a gente deve analisar o poder. A gente deve olhar o poder com a ideia de uma multiplicidade de dispositivos espalhados em todo o tecido social. E principalmente uma ideia de poder calcados em enunciações, né? Como assim enunciações? A gente sabe que o Foucault, se a gente vai remontar a formação intelectual e a universitária do Foucault, a gente vai ver que ele é um historiador da ciência, em primeiro lugar. Ele é um historiador do conhecimento, né? Ele vem de toda essa tradição que vocês conhecem, que remontam aos historiadores da ciência, né? Franceses. E ele vai mostrar, sendo um historiador do conhecimento, como o governo, como as epistemes, como o nível discursivo das ciências, como a veredicção, se vocês quiserem,
em detrimento da jurisdição, cumpre um papel fundamental no governo dos homens, né? Então, os homens passam a ser governados pelo discurso pedagógico que se engendra nas escolas, pelo discurso psiquiátrico e médico que se engendra nos asilos e depois nos hospitais psiquiátricos, pelos discursos da psicologia, os discursos psi, pelo próprio discurso econômico também, né? Do mercado. Então, os discursos que governam, o que nos governa são epistemes, assim, no sentido de discursos que um dia foram construídos e, e se estabeleceram num certo tempo, numa certa época, e não tem mais donos. Eles não têm mais dono, não têm mais, mais autoria. Eles passam a se reproduzir no piloto automático, por assim dizer. Então, Lazarato está dizendo, tá certo, a gente tem que pensar mesmo que o que nos governa são enunciações, mas não só. Se nós colocarmos um ponto final e não um ponto em seguida aí, e não uma vírgula aí, a gente vai ter uma visão parcial do real. Por quê? Bom, vou começar dizendo assim, que a gente, a gente não deve mais pensar o ser social, acabei de dizer a vocês, como em estruturas binárias ou dialéticas. Trabalho contra capital, proletariado contra a classe burguesa e um poder de, do alto que se faz de cima a baixo as pessoas. Poder esse que seria a propriedade de um grupo, de uma classe, né, sobre outra. Mas é um poder agora que se dá não necessariamente graças ao interesse de uma classe, não reproduzido por uma classe específica, mas é um poder que se dá automaticamente, anonimamente. Opa, peraí, não é bem assim. O Lazarato está querendo desenvolver um pouco melhor essa história. Por um lado, ele insiste em que não faz sentido se pensar a biopolítica como modalidade de governo sobre a vida, que teria surgido a partir de um determinado momento histórico, sem uma relação sem a relação com outra coisa, com uma outra coisa. Coisa essa que teria sido negligenciada por longo tempo pelas gerações intelectuais que o Lazarato chama pós-68. Essa outra coisa são os processos de acumulação capitalista. Não dá para pensar biopolítica, não dá para pensar, resumindo, todo esse poder que se engendra entre nós, mediante o conhecimento, mediante protocolos, padrões, né, assim, mediante a psiquiatria, a criminologia, a pedagogia, a psicologia, não dá para pensar esses poderes que se dão assim de forma desvinculada a um antagonismo cujo centro é a acumulação do capital. Então, é a acumulação capitalista. Então, não tem problema a gente pensar em biopolítica e acumulação capitalista. Daí o ecletismo metodológico. A atitude que parece saltar desse tensionamento ou oscilação que eu falei a vocês é a de um certo ecletismo, na medida em que há a aceitação de uma certa coetaneidade de diferentes dispositivos de poder operando juntos, sem se anular uns aos outros. O advento da sociedade disciplinar e biopolítica não anularia de classe, não faria esta perder seu sentido. Seria apenas um olhar sobre um aspecto específico da dinâmica de funcionamento das sociedades capitalistas, onde há e sempre houve acumulação. O mesmo valeria para a sociedade noopolítica, que é um outro conceito que ele desenvolve.
a partir da tecnologia, eu acho que eu não vou, acho que eu vou pular isso aqui, tá? Ele diz assim, o próprio Lazarato, desde 2004, classe trabalhadora, populações e os públicos aqui representando ao paradigma no político que ele estabelece, mas isso a gente pode falar depois, ele diz, esses três diferentes dispositivos de poder, nascidos em épocas diferentes e com finalidades heterogêneas, não se substituem umas às outras, mas se agenciam umas às outras. O conjunto, e não apenas o último desses dispositivos, constitui a sociedade de controle. Enfim, é isso. As técnicas de assujeitamento das sociedades de controle não tomariam o lugar das sociedades disciplinares, elas antes se superpõem e tornam-se cada vez mais invasoras, até tornarem-se hoje um pressuposto indispensável do quê? Da acumulação capitalista. Note-se, em primeiro lugar, aqui nesse comentário do Lazarato, eu já fim da citação aqui, note-se em primeiro lugar que os processos de exploração e de acumulação capitalistas voltam para cima do tabuleiro, com centralidade. Logo depois de longo tempo assim minimizados pela abordagem Foucaultiana. Porém, sem rejeitar de todo essa abordagem Foucaultiana, a ideia aqui é a de que a exploração e a acumulação capitalistas não funcionariam sem o apoio das novas técnicas microfísicas e biopolíticas de poder que governam as populações por toda parte e tal. Técnicas que, para além das fábricas, engendrariam o poder nas relações, circulando do lado de fora, entre aspas. Engendrando o poder, fazendo-o acontecer mesmo à distância. Né? O poder, ele diz, se entranharia nos cérebros pela via das telas dos smartphones nos tempos de neopolítica. O primeiro aspecto é esse, um certo ecletismo metodológico. Segundo aspecto que saltou aos meus olhos, a descoberta da moeda como fator gerador de mais-valia e de governamentalidade. A descoberta da moeda. Os temas de pesquisa do Lazarato, a partir do governo das desigualdades, da obra O Governo das Desigualdades, passa a se centrar na financiarização, que passou a ser o paradigma das sociedades capitalistas justamente a partir do neoliberalismo, de meados dos anos 70. E ele chama a atenção de que, pela análise da moeda, pela análise do mercado financeiro, pela análise dos fluxos e movimentos e contrafluxos do capital da moeda, nós poderemos descobrir a principal técnica biopolítica e de acumulação de capital, do capital, a um só tempo, de uma cajadada só. O insight de Lazarato foi o de associar a eficácia e a utilidade dessas novas técnicas no contexto de um capitalismo tardio, no âmbito do qual, ele abre aspas, o trabalho industrial já não é mais o centro da valorização capitalista, nem um modelo de subjetivação político e social válido para o conjunto das forças sociais, nem a força exclusiva capaz de produzir instituições e uma politização nas sociedades de controle. No novo contexto contemporâneo, de dispersão assalariada, onde os proletários não são mais reunidos fisicamente, aglomerados fisicamente na fábrica, onde os explorados, os sem empregos, os mendigos estão atomizados, espalhados no corpo social, nesse contexto, em que o trabalho explodiu em uma multiplicidade de atividades e estatutos, exprimindo subjetividades e expectativas que não podem ser remetidas ao conceito tradicional de classe, muito bem.
Nesse contexto, eis o desafio a que Lazarato se impõe. 2 pontos. Apreender a mecânica desses novos dispositivos por meio dos quais os indivíduos são governados. Aqui se trata da biopolítica. São postos em movimento, de modo a trabalharem autonomamente, entre aspas, e produzirem, sem que percebam, excedentes geradores de acumulação alhures, fora do espaço físico em que trabalham, na outra ponta do planeta, talvez. É nesse sentido, nesse sentido aqui, qual é o grande dado ou a grande realidade desmaterializada capaz de, com 2 cliques, ir e voltar de uma ponta a outra do globo em frações de segundos e, nesse fluxo, governar milhares de indivíduos? É a moeda que circula no mercado financeiro. A distribuição da moeda é o que determinará, no limite, a quantidade de tempo que terão os bens e serviços a que terão acesso ou não, o modo como viverão, etc. A moeda é o dispositivo por excelência, o dispositivo dos dispositivos, que não aparece nas análises de Foucault sobre o neoliberalismo. Diga-se de passagem, porque o Foucault estudou erradamente, segundo o Lazarato, o neoliberalismo no seu nível de justificação, no seu nível discursivo, lá nas atas do Congresso de Lippmann, quando o Hayek, o von Mises, o Rudolf, os primeiros neoliberais germânicos austríacos se reuniram para pensar contra o keynesianismo, né? O plano Beveridge na Grã-Bretanha, o New Deal nos Estados Unidos e tudo isso, para se reunir para discutir como deveriam reabilitar o liberalismo clássico. Então, Foucault, ao longo do curso do Nascimento da Biopolítica, se deteve a documentos de reuniões de mentores intelectuais do neoliberalismo e ele não se ateve à mise en œuvre, a implementação efetiva do neoliberalismo real, né? Do neoliberalismo real a partir do Reagan, Margaret Thatcher, no centro do mundo e que se espraiou para a periferia do mundo, que se espraiou para cá, que chegou no Brasil através, vocês sabem de que governos e tal. Então, voltando, a moeda como dispositivo dos dispositivos, que não aparece nas análises do Foucault. Então, Lazarato escreve assim: mesmo se Nascimento da Biopolítica constitui um dos trabalhos mais completos e articulados sobre o neoliberalismo que temos à nossa disposição, há na reconstrução dos dispositivos de governos das condutas proposta por esse livro lacunas e falhas que concernem, no entanto, um aspecto essencial, se não a chave mestra, das práticas neoliberais que se desenvolvem hoje. Michel Foucault negligencia completamente a função da moeda na mudança do regime de acumulação. São as palavras do Lazarato na obra O Governo das Desigualdades, página 36 aqui da edição original. Então, a arte neoliberal de governar, diferentemente do que percebeu Foucault, se dá, sobretudo em tempos de globalização, de financiarização globalizada, ela se dá pela moeda, pelas políticas monetárias, sistemas de endividamento público e privado, políticas de crédito, de juros praticadas por investidores e bancos contra devedores, etc. Lazarato percebe que 2 problemáticas, uma fazendo jus a Marx, outra fazendo jus a Foucault, podem ser atacadas com um golpe só se olharmos para os fluxos e movimentos da moeda. Por meio destes, por meio do estudo dos mecanismos de circulação, distribuição, contenção, multiplicação da moeda, será possível perceber de um golpe só, a um só tempo. Primeiro, puxa vida, perdi aqui só um minuto. Primeiro,
os processos pelos quais se dá a expropriação do trabalho pelo capital dentro dos complexos mecanismos financeiros e contábeis do capitalismo contemporâneo, né? Primeiro isso, e aqui desde a regulamentação neoliberal do mercado financeiro e do modo como essa desregulamentação passou a interagir com políticas de Estado, etc., né? Tanto isso quanto as mais recentes técnicas e estratégias pelas quais o capital, e note-se que aqui, já quando nomeamos o capital, os donos do capital, os investidores, os credores, a biopolítica já não é mais tanto assim uma máquina que gira sozinha, como se não existissem operadores dessa máquina, né? Então, em segundo lugar, trata-se de ver como as recentes técnicas e estratégias pelas quais o capital governa ou tenta governar as populações. Como é que ele tenta governar? Pelo endividamento. E aqui a gente vai para a próxima obra do Lazzarato, né? O governo do homem endividado. Tem um subtítulo cujo título eu não lembro aqui. Tem um subtítulo que eu não lembro aqui. O governo do homem endividado. O endividamento, mais exatamente, o endividamento, que é uma realidade inequívoca no centro e na periferia dos países capitalistas. Tanto no que diz respeito às pessoas e famílias, às famílias e empresas, quanto no que diz respeito ao próprio Estado. Muito bem. O endividamento é o mecanismo pelo qual a moeda subjetiva os indivíduos. Ele é o principal dispositivo de governamentalidade. O mercado financeiro desregulamentado, ou seja, no interior do qual os bancos, né, podem aferir a taxa de juros que quiserem, o spread bancário que quiserem, mesmo se a taxa básica da economia do Fed americano seja X, a Selic no Brasil seja Y, eles não querem nem saber. O spread, a diferença do que cobra o governo, do que o governo está se cobrando para emitir os seus títulos, junto ao sistema financeiro. A diferença disso é para o que os bancos cobram das pessoas. Os bancos que já estão ganhando do governo, né, nas taxas de juros da taxa básica. É uma lacuna enorme, uma diferença enorme, sem regulamentação nenhuma, é disso que a gente está falando, é desse tipo de coisa um pouco técnica, né? As quais a gente não entende muito, eu tampouco, né? E que o Lazzarato faz esse esforço de voltar para o problema do capital, de voltar para a análise do funcionamento mesmo do capital. Pois bem, esse mercado financeiro desregulamentado, que envolve essas coisas que eu acabo de dizer a vocês, seria uma fábrica proposital, mais ou menos calculada. Aqui que está a biopolítica, se a gente quiser pensar em biopolítica hoje, de endividamento das famílias, empresas e os próprios estados, pelas dívidas, em montantes que são mais ou menos irrisórios para o grande capital, massas de homens entram nos registros dos bancos e da finança. Com isso, inseridos nesta virtualidade, mais eficaz do que em qualquer outro ambiente físico, disciplinador dos corpos, assim como a escola, a prisão ou mesmo a família, poderão ser monitorados à distância. Os indivíduos, as empresas e os estados poderão... O seguinte, o povo... Vou tentar dar um exemplo concreto. Em 2015, o Syriza, na Grécia, através de uma ampla aliança lá deles, a frente ampla lá deles, foi eleito. E chegou ao poder com o discurso de que a soberania popular estava dando a um partido de esquerda, extrema esquerda, de dizer o seguinte: não vamos pagar a dívida, vamos fazer um remanejamento do sistema de endividamento da Grécia. Chegou no poder e
o Banco Central Europeu, leia-se, investidores alemães, franceses, neerlandeses, botaram a faca no pescoço do governo do Alexis Tsipras, né, o primeiro-ministro, né, é parlamentarismo lá, não me lembro exatamente. Colocaram a faca no pescoço dizendo, não, isso, isso não é seu direito fazer. Essa é uma questão técnica, essa é uma questão contábil. Vem a tecnocracia da moeda. É como se Lazarato nos dissesse: se a gente quiser pensar biopolítica hoje, ou seja, se a gente quiser pensar como dispositivos assim sobre como qualquer coisa, como uma episteme, um conhecimento governa a gente tem que pensar como funciona essa tecnocracia financeira no mundo hoje. É por esse é o caminho que ele escolhe, entendem? Então, chega lá os investidores, o Banco Central Europeu coloca a faca no pescoço da soberania popular de um país e diz o seguinte: olha, vocês vão ter que pagar. Se não, isso e aquilo. E essas retaliações vão levar talvez a um isolamento geopolítico, comercial, a chantagem, ao que Cuba é hoje, a um embargo. Então é nesse sentido que que é, que que a que a tecnocracia via endividamento, via dívida de moeda que foi contraída em condições criminosas às vezes, né? Em condições absurdas, é por essa via que famílias, empresas e estados é, contra, contra a soberania deles, contra a democracia, se vocês quiserem, contra as decisões democráticas, um governo democrático de um país, são governados, né? Então, pelas dívidas em montantes mais ou menos irrisórios para o grande capital, massas de homens, empresas e estados, massas de famílias, empresas e estados, entram nos registros dos brancos e da finança. E isso é mais eficaz do que as disciplinas. Isso é mais eficaz para manter as coisas como estão do que a disciplina nas escolas, do que na psiquiatria, na criminologia, etc. Né? Ele faz essa provocação ao Foucault. Poderão ser previamente controlados os níveis de liberdade que terão famílias, empresas e estados para as pessoas para ter um cartão de crédito, ou seja, acesso a bens e serviços, para se deslocar para países, financiar estudos, etc. O homem contemporâneo, portanto, como a um só tempo explorado, na medida em que há um conflito entre capital e trabalho aí, o sujeito tem que trabalhar ad eternum para solver, para dar liquidez a uma dívida que não se liquida jamais. Então, o homem contemporâneo ele é explorado nesse sentido e subjetivado pela finança. São 3h50. Já vou me encaminhar para o final. O professor Silvio disse assim, a partir das 16h30, eu vou terminar às 16h e a gente tem mais tempo para conversar. Terceiro aspecto de todas essas obras aqui, né, do Lazarato, que eu percebi. A gente deve analisar as prevalências dos dispositivos sempre à luz da história efetiva das fases do capitalismo.
Uma crítica que ele faz forte ao Foucault e que ele vai opondo a este cada vez mais assintosamente assim, é a das generalizações inapropriadas. E como eu disse a vocês, e ao fato de as análises do Foucault ao longo dos cursos aí desse período terem dado demasiada importância a certos documentos e deles fazendo generalizações nesse sentido, sabe? Que ele comenta. Certos documentos que no limite não seriam representativos assim do modo como as políticas liberais e neoliberais foram efetivamente implantadas na geopolítica mundial e no interior dos países. É preciso olhar para a realpolitik, como se diz, né? Ele diz assim, já na obra de 2019, a governamentalidade, o empreendedor de si mesmo, a concorrência, a liberdade, a racionalidade, entre aspas, do mercado, etc. Todos esses belos conceitos que Foucault encontrou nos livros e que nunca confrontou com os processos políticos reais, escolha metodológica que ele fez assumidamente, e eu identifiquei aqui a passagem no Nascimento da Biopolítica, está no artigo, vocês podem ver, em que o Foucault reconhece isso. Enfim, nunca, Foucault nunca confrontou isso que ele achou no nível justificação com os processos políticos reais. Tem um pressuposto que, longe de ser explicado, é sempre cuidadosamente apagado, né? A subjetividade do governado só pode se construir a condição de uma derrota, a condição de um abafamento, mais ou menos sanguinário, que ele faz passar do estatuto do adversário político ao estatuto de vencido. Ou seja, o outro lado, a outra força política, a outra força intelectual e política que poderia contradizer esse paradigma, esse establishment neoliberal, né? Do mercado, etc., tudo isso. Então, rejeitando expressões vagas assim que o Foucault usava como surgimento de novas formações discursivas, nova forma de racionalidade planetária, tudo isso eu estou citando Foucault aqui, que ele vai dizendo, né, ao longo. A aparição de um novo cálculo de dimensões mundiais, uma nova forma de reflexão, de análise de cálculo, rejeitando expressões como essas, o Lazarato ele vai fazer questão de jogar luz na história efetiva do neoliberalismo. Não o neoliberalismo clássico lá, discursivo, o neoliberalismo teórico, mas o neoliberalismo histórico, né? Cuidará de caracterizar como o modelo neoliberal de economia política foi concretamente implementado por potências nacionais bem específicas e imposto assim, goela abaixo, via corrupção, bloqueios ou pressões comerciais, financiamentos de ditaduras militares na América Latina, complôs midiáticos, etc. A forma como o neoliberalismo impôs goela abaixo no terceiro mundo. O Lazarato vai demonstrar como os neoliberalismos, no plural, na medida em que locais, foram geralmente implementados não em suposta oposição a regimes fascistas e ditatoriais, tal como aparece nos textos celestes dos primeiros neoliberais dos anos 30, da escola de Freiburg, da escola austríaca, etc. Tão pouco favorecendo equilíbrios concorrenciais nos mercados ou a quebra de monopólios, que em tese seriam os objetivos dos neoliberais, né? Deixar o mercado livre para não haver monopólio, para não haver para haver equilíbrios ótimos concorrenciais, é o que o Foucault analisa longamente ao longo do curso, né? O Nascimento da Biopolítica. Longe. Não, o neoliberalismo foi implementado não em oposição a regimes fascistas e ditatoriais na América Latina, não em oposição a monopólios, à falta de concorrência, né?
mas ao contrário, favorecendo o aumento vertiginoso desses processos, apoiando abertamente e governando com ditaduras, né? Então, essa é a regra da história do neoliberalismo, né? Essa foi a história do neoliberalismo. Não foram aqueles preceitos, aquela proposta de racionalidade que o Foucault longamente analisava. Então, essa é a crítica do Lazzarato, o terceiro aspecto da sua crítica. Analisar, repito, as prevalências dos dispositivos sempre à luz da história efetiva das fases do capitalismo. Se houve um período nessa história que poderia, sem tantas objeções assim, ser lido com as lentes Foucaultianas, se houve um período no qual, quiçá, terá havido uma sociedade biopolítica em funcionamento quase perfeito, no interior da qual os indivíduos estão, de fato, incluídos, controlados, investidos para serem melhor controlados, esse período teria sido um período altamente circunscrito geograficamente, provisório temporalmente e condicionado a acordos tênues entre classes trabalhadoras e elites financeiras, que foi o período dos anos imediatamente posteriores à Segunda Guerra, né? E só nos países centrais, que foram marcados pelo crescimento econômico e por uma relativa distribuição de renda e dos direitos sociais. Os 30 gloriosos anos de welfare state na Europa Ocidental e o modelo fordista que sucedeu o New Deal de Roosevelt nos Estados Unidos, né? Então, esse é um aspecto marcante que atravessa assim, os livros do Lazzarato, gente. Esse paradigma biopolítica que o Foucault lançou, que ele lançou nos propondo analisar o nosso tempo com ele é aplicável, ele é bom, ele é relativamente bom para a gente aplicar esse período só, não é? Esse período do capitalismo. Nunca houve em estado pleno essa inclusão para melhor controle da população, nem na Europa. É brincadeira dizer que isso se implementou no século XIX, o século da pobreza, o século da luta de classe, onde o Marx pôde ver tudo o que aconteceu e elaborar o que elaborou, né? Então ele diz assim, não sei se está chato já, se já está no tempo, mas eu vou citar rapidinho então. Ele diz assim, se a gente seguir as descrições de Foucault, podemos facilmente identificar essas tecnologias, as da biopolítica, as políticas do Estado-providência, do welfare state. As técnicas disciplinares, como as técnicas biopolíticas, conhecem seu maior desenvolvimento depois da Segunda Guerra Mundial, com o Taylorismo, com o Estado-providência. Esse apogeu corresponde ao remanejamento dos dispositivos de reclusão e gestão da vida, sob o impulso das novas forças e das novas relações de poder. Depois do fim do século XIX, novas técnicas de gestão estão em gestação. Tá? E não. Ah, não, aqui tá bom, ele já está falando de outra coisa. Tá? É só para mostrar para vocês como ele mesmo vai dizendo isso. Então, tá. E o que eu percebi também, e eu quero que quem eventualmente entre vocês estude o Lazzarato ou conheça ele, me contraponha ou faça comentários, eu quero mesmo, porque eu estou conhecendo ainda essa obra. O Lazzarato, eu percebi que essa crítica que ele faz à generalização, assim, a uma certa generalização dessa ideia de biopolítica, que a gente acabou aceitando no Brasil, veja só, ela é tanto mais eloquente
justamente no período do advento, no momento histórico do advento do neoliberalismo histórico e não teórico. Que momento é esse? O do fim da polarização, da era bipolar da Guerra Fria. O momento da queda do muro. O momento do tal do fim da história e tudo isso. É sobretudo nesses últimos 40 anos em que estamos, num planeta globalizado, no mercado globalizado, numa divisão mundial do trabalho e do conhecimento e da riqueza, né? É que não faz sentido mesmo pensar em biopolítica assim, em termos tão amplos quanto indeterminados, assim, né? O advento do neoliberalismo, enquanto período específico da história recente do capitalismo, com suas características reais de economia e de geopolítica, é o que estimula o Lazzarato a descobrir na moeda, de novo, volto para a moeda, o principal dispositivo de governamentalidade contemporânea. Por quê? Porque a entrada em declínio do Estado-providência, na relação inversamente proporcional à incrementação da desregulamentação do mercado financeiro, produziu a mão e a luva. Milhões de pessoas forçadas a financiarem individualmente um custo de vida que não foi acompanhado por um incremento no poder real de compra da massa salarial. Essa massa de gente se vê diante de uma maior possibilidade de acesso ao crédito. Então, eu tinha direitos universais do welfare state, né? Eu tinha um contrato de trabalho estável, uma carreira dentro da Ford, sei lá, dentro da indústria americana ou na Europa. Eu tenho essa vida aí, tenho essa seguridade social. Isso acaba. Essa seguridade, esses direitos acabam. Vem um momento neoliberal e, na mesma medida, a incrementação do crédito. E essa é a técnica verdadeira da biopolítica contemporânea para o Lazzarato. Eu não tenho mais acesso ao que eu tinha, meu poder de compra não aumentou, mas eu tenho acesso a crédito, eu vou me endividar. Esse sistema creditício, esse sistema financeiro que vai me conceder o crédito, não tem regulamento, não está regulamentado. Então é ele que vai dar o mote, as regras, as cartas. A raposa e a galinha negociando, né? Descobertos dos direitos sociais de que gozavam, saúde, educação, previdência social, tudo isso, massas precarizadas são obrigadas a financiar por si próprias tais custos. Em um contexto em que os encargos do trabalho são reduzidos ao mínimo, grandes maiorias passam a deter uma renda aquém da que dispunham antes. Isso por não verem mais os ganhos de produtividade das empresas sendo repassados para os salários a níveis reais, ou seja, acima da inflação, ou para os direitos sociais universalmente acessíveis. Em passando a haver crédito propositalmente disponível, empréstimo, financiamento, etc., o conjunto dos não credores, todos aqueles que não detêm acumulação de capital para especular nas taxas de juros, vão sendo silenciosamente coagidos ao destino inescapável do endividamento. Por aí, os homens passam a ser expropriados, Marx fala aqui, e governados, Foucault fala aqui. Expropriados através das taxas de juros. O trabalhador do Uber, é isso, né? O trabalhador do Uber está endividado, né? Ele está endividado junto a um banco, né? Mas ele está trabalhando para Uber, né? Esse trabalho que está vindo aqui, que está gerando receita lá nos Estados Unidos, diga-se de passagem, está entrando no bolso dele e metade desse dinheiro ele tem que dar para o banco. Estão vendo como está acontecendo a expropriação do trabalho pelo capital? Né?
Através das taxas de juros, então, as pessoas vão sendo expropriadas. E aqui, recuperar a noção de propriedade privada é fundamental. É porque, justamente como ficou claro nesse exemplo, ela se dá de forma desmaterializada pelo empréstimo, sutil. O trabalhador não está mais dentro de uma fábrica trabalhando e recebendo do mesmo patrão para quem ele trabalha pouco, né? Não é assim. É uma teia de, do trabalho uberizado, do trabalho desregulamentado, associada a um sistema financeiro, a um sistema de endividamento que gera mais-valia aí, aos olhos do Lazarato. O Lazarato dá acento ao fato de que é no estágio neoliberal do capital que a propriedade privada, definitivamente, já não está mais quase nunca lastreada no patrimônio fundiário e imobiliário, o que o tornaria muito mais facilmente visível. Mas ele está lastreado na moeda em circulação, o capital, né? E vamos render homenagem ao Foucault de novo, né? E os indivíduos são governados por um processo de subjetivação que se daria em dois tempos. E aqui, para terminar, a governamentalidade neoliberal, em primeiro lugar, coloniza as mentes e corações com a ideia da individualização meritocrática do êxito, inflacionado aos níveis quase assim delirantes dos livros de autoajuda, inflacionando pelos níveis quase delirantes dos livros de autoajuda, a sina da genialidade inovadora, da criatividade competitiva, da determinação, do alto empenho, da crença prolixa em si mesma, no capital humano, etc. Vários autores da sociologia aí já estudaram esse fenômeno, né? Como Sennett, o sociólogo americano, tem o Luc Boltanski e a F. Chiapelot também, com um grande clássico que o Pablo me apresentou e eu li, graças ao Pablo, o Novo Espírito do Capitalismo, que já fizeram estudos sociológicos sobre esse fenômeno de como o neoliberalismo subjetivou os indivíduos e subjetiva os indivíduos. E, na sequência, em segundo lugar, ele subjetiva, os indivíduos são governados, em segundo lugar, porque esse processo, né, de subjetivação produz, assim, na sequência, a autoculpabilização e a baixa estima desta massa de endividados redundantes disso. Massa não atenta ao fato de que, por razões de ordem sistêmica, estrutural e não individuais, a condição de homem endividado lhes fora praticamente um destino social pré-traçado. Acontece, termina o Lazarato, que, diferentemente do que a gente pensa às vezes, e esses estudos aí clássicos da sociologia nos mostram, diferentemente do que a gente pensa, esse processo do capital humano, de ser um empreendedor de si mesmo, de tudo isso que a gente estuda nos nossos estudos Foucaultianos, isso nunca colou, né, muito bem. Isso nunca deu... O pobre nunca... Os excluídos, os expropriados, e aqui a gente pode pensar numa multiplicidade de identidades sociais, as mulheres, os colonizados, os negros, os índios, os pobres, né? Nunca acreditaram nisso. Eles sempre perceberam que nunca eles iam se tornar o Silvio Santos da televisão. E sempre houve guerra, e sempre houve levante. Só que quando isso acontece, o capital, através de seus braços, chamado polícia, vai lá e abafa, vai lá e reprime. E isso não cessa de acontecer. E os movimentos de indignação generalizada, que começam, sei lá, vou estabelecer aqui a Primavera Árabe, e vão até Wall Street, ocupar Wall Street, ocupar Wall Street, e que vão de junho de 2013 no Brasil até os coletes amarelos na França, agora, que ainda está acontecendo, esse tipo de movimento no mundo vai acontecendo em intervalos cada vez menores de tempo.
Isso é o índice, isso é o sintoma de que essa tentativa de subjetivação através da finança, através do endividamento, nesse espírito neoliberal, nunca colou. As pessoas sabem que não tem saída por aí, que não são todos que serão empresários, investidores. Não dá para ser investidores, só dá para ser trabalhador mesmo. As pessoas se levantam e com o outro braço o capital vai lá e faz a guerra. Voltamos para a guerra. E é aqui eu vou deixar vocês com essa proposta dupla de análise, que é a do Lazzarato. A gente tem uma técnica, uma governamentalidade neoliberal que consiste em tentar subjetivar, em tentar incluir de alguma maneira, e nos nossos tempos essa inclusão se dá pela finança, se dá pela dívida. Ela tenta, por um lado, incluir, ela tenta ser uma biopolítica, mas como isso não funciona, isso está em períodos intermitentes entrando em curto-circuito, ele vai lá e faz a guerra contra, e sataniza, e elimina, e mata lideranças, e etc. E isso é o diagnóstico que o Lazzarato deixa para a gente. Ele tem feito sentido para a gente, para mim, desculpe, ele tem feito sentido a mim nesses tempos em que vivemos. Eu não sei se faz para vocês também. Vamos conversar aí. Obrigado, era isso. Felipe, eu queria reiterar meus agradecimentos, meu amigo, lhe mandar assim um grande abraço, dizer que assim é uma felicidade poder apresentá-lo ao nosso grupo,